Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre as características da cultura, ou seja, sobre características que todas as culturas do mundo possuem. Vamos lá então? Primeira característica: toda cultura é social. O que isso significa? Significa que todas as culturas são partilhadas por um grupo. Não existe cultura de uma pessoa só. Não existe cultura individual. Toda cultura é compartilhada por um grande número de pessoas. Vou dar exemplos. A língua portuguesa faz parte da nossa cultura. Ela é falada só por uma pessoa? Não. Ela foi construída através da história por muitas e muitas pessoas e hoje ela é falada por milhões de pessoas mundo afora. Ou seja, a língua é um exemplo de que a cultura é social, ou seja, ela só existe em grupo. Outro exemplo são as leis. As leis que existem no Brasil, elas não valem só para um indivíduo, mas elas valem para milhões de pessoas, para um grande número de pessoas. Segunda característica, toda cultura é simbólica. O que isso significa? Que as culturas se expressam por meio de símbolos. Toda cultura tem seus símbolos. E os símbolos carregam muitos significados. Vou dar o exemplo do coração. Esse símbolo aqui, o símbolo do coração. O símbolo do coração, ele possui, por exemplo, o significado do amor. Então, o coração pode expressar o amor que existe entre duas pessoas em um relacionamento. Então você coloca ali a foto de uma pessoa, a foto de outra pessoa e um coração no meio. O que significa? Essas duas pessoas se amam. O símbolo passa essa mensagem. Quando você coloca um coraçãozinho lá no Facebook, na foto de alguém, significa o quê? Que você amou aquela foto. Outro significado para o coração é numa propaganda de doação de sangue. Ali o coração representa vida. O coração é um órgão que bate e é essencial para que nós possamos nos manter vivos. Então, o símbolo do coração traz esse monte de significados. Existem muitos símbolos na sociedade, por exemplo, a cruz, que é muito usada no cristianismo, também muito usada pelos grupos góticos. Enfim, toda cultura tem os seus símbolos. Terceira, toda cultura é ao mesmo tempo dinâmica e estável. O que significa dinâmica e estável? Toda cultura passa por mudanças. As culturas não permanecem sempre iguaizinhas. As culturas mudam com o passar do tempo. Mas elas nunca mudam 100%, totalmente. Por isso que as culturas são dinâmicas e estáveis. Porque elas mudam, mas não mudam 100%. Então elas mantêm uma parte e mudam outra parte. Exemplo, as leis. Elas são exatamente as mesmas de antigamente, de 50 anos atrás? Não. Mas elas mudaram 100%? Também não. As leis, com o passar do tempo, vão sofrendo algumas alterações e vão mantendo certos pedacinhos delas. A língua portuguesa, ela é exatamente a mesma falada no século XIX? Não. Palavras foram sendo inventadas ou incorporadas, etc. Então, toda cultura é dinâmica e estável, porque toda cultura muda em partes e permanece em outras partes. Quarto, toda cultura é seletiva, ou seja, toda cultura seleciona algumas coisas e rejeita outras. Não existe nenhuma cultura no mundo que aceita tudo. Pelo contrário, as culturas elas são seletivas, aceitam alguns padrões e rejeitam outros. Exemplo, casamento. A cultura brasileira adotou a monogamia, que é quando uma pessoa se casa com outra, ou seja, um casal formado por duas pessoas. E a cultura brasileira rejeitou a poligamia, que é quando um homem casa-se com várias mulheres, ou a poliandria, que é quando uma mulher se casa com vários homens.
A cultura brasileira rejeitou a poligamia e a poliandria e aceitou a monogamia. Outro exemplo são os hábitos alimentares. Existem certos tipos de alimento que não são comuns no Brasil, que a cultura brasileira foi deixando de lado. Por exemplo, não é comum no Brasil comer ratos. Então, a cultura brasileira selecionou alguns alimentos e rejeitou outros, como o caso do rato, que foi rejeitado na cultura brasileira, mas que é aceito em outras culturas. E por fim, quinto, toda cultura é determinante e determinada. Como assim? A cultura é determinante porque ela determina como a gente pensa, como a gente age, como a gente se alimenta, como a gente se veste. Então, se eu gosto de arroz e feijão, é porque eu cresci em uma cultura que gosta de arroz e feijão. Eu aprendi a gostar de arroz e feijão por influência da minha cultura. Então, por isso que ela é determinante. A cultura determina muitas coisas que a gente faz, muitas coisas que a gente pensa. Se nós tivéssemos nascido no Japão, por exemplo, falaríamos outra língua, teríamos outros hábitos alimentares, porque seríamos determinados por uma outra cultura. Mas a cultura também é determinada. Por quê? Porque as pessoas têm o poder de mudar a cultura com o passar do tempo, de determiná-la, de criar novas ideias, novos hábitos, novos padrões. Então a cultura nos muda e nós também temos o poder de mudar a cultura. Vou citar novamente o exemplo das leis. Nós temos que obedecer às leis. Então aqui a cultura é determinante. As leis são determinantes, pois elas determinam como devemos agir. Mas existe o processo legislativo e nós também podemos mudar as leis com o passar do tempo. Os vereadores podem mudar as leis da cidade, os deputados federais podem mudar as leis da nação, junto com os senadores. Então, as leis, elas determinam, mas também são determinadas. Ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixem um comentário, me procurem. Um forte abraço e até a próxima.